o abuso do poder do STF. O caso de Débora Rodrigues é o fim da justiça no Brasil, de acordo com a Constituição. Eles estão rasgando a Constituição. O Supremo, o monstro da democracia. É isso que esse Supremo é, um monstro da democracia. O Supremo é a escuridão da justiça no Brasil atual. Vou dizer por quê. Vou mostrar de acordo com a Constituição. O caso de Débora Rodrigues não é apenas uma sentença, é uma sentença contra a liberdade, é contra a Constituição, é contra a alma do Brasil. O STF, que deveria ser o guardião dos direitos fundamentais, se transformou em um monstro jurídico. Ele não mais defende a justiça, ele destrói a democracia. Esmagou o Estado de Direito que está aqui dentro. O Supremo não é mais um tribunal imparcial como deveria ser. Ele é um instrumento de controle, é uma máquina de opressão. É a sociedade brasileira precisa acordar para isso antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Estão rasgando a Constituição. E se nós não acordarmos, já era, acabou. A pena de Débora, o que estão fazendo com ela? É um descalabro. É um descalabro isso. O pior é que muitos advogados ainda defendem essas atrocidades. 14 anos de prisão por um crime de menor gravidade. Débora Rodrigues foi condenada a 14 anos de prisão por danos ao patrimônio público, tentativa de golpe de Estado. Mas qual foi o real crime cometido? Um erro de juízo político, uma manifestação sem violência. Agora, compare isso com latrocínio, roubo, seguido de morte, onde a pena varia de 20 a 30 anos. Ou com homicídios que muitas vezes têm penas menores do que foi dado a Débora. É uma aberração jurídica o que está acontecendo em nosso país. É um escárnio contra qualquer noção de justiça. Qualquer noção de justiça. Eles estão extrapolando assim de uma forma inequívoca, de uma forma sem nenhuma racionalidade. E outra coisa, a Débora, ou seja, todos aqueles que estão sendo julgados pelo STF, não tem por onde correr mais, porque é a Suprema Corte, é a última instância. Para onde você vai depois? Ou seja, no caso de Débora, o que foi comprovado realmente que ela fez foi ela pegou um batom e escreveu na estátua "Perdeu o Mané". Frase que o próprio ministro, que é o presidente hoje da corte, o ministro Barroso, quando foi abordado lá em Nova York por um cidadão descontente com o resultado das eleições, o questionou em relação às urnas eletrônicas. Aí o ministro disse a frase: "Perdeu Mané, não amola". Veja aí o que o ministro disse para esse cidadão. Vamos aqui assistir rapidamente. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ter imposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, Mané, não amola. É sério? Não é isso não, ministro. Brasil defende. O Brasil defende. Essa foi a frase que o ministro disse para esse cidadão: "Perdeu Mané, não amola". Aí o crime até agora que encontrou contra a Débora, de fato que ela fez, foi pegar um batom e escrever na estátua "Perdeu Mané", coisa que com água e sabão, qualquer detergente, sai, porque nem é spray de tinta.
Agora imagine se isso fosse uma regra para todos os pichadores. Porque quando fala em patrimônio público, pessoal, todo patrimônio é público. Todo patrimônio é público. E todo patrimônio tem um dono. Por exemplo, ali aquelas coisas ali que tem ali nos três poderes é um patrimônio público, mas é do Estado, é da pessoa. E quem é o Estado? Quem faz o Estado? É as pessoas. É as pessoas que fazem o Estado. Então, esse crime que a Débora cometeu não levaria no máximo aí, ela pagaria uma cesta básica e ia para casa. Simples assim. Então, ou seja, eles estão extrapolando de uma forma inequívoca. A realidade, pessoal, é que a justiça não segue mais a Constituição. A justiça brasileira está corrompida. O STF, ao aplicar uma pena injusta, exorbitante, está comprometendo a própria razão de ser da justiça brasileira. Estão colocando Débora, uma pessoa que não matou ninguém, como se fosse uma criminalista violenta, um monstro que precisa ser exterminado. Enquanto isso, assassinos reais de fato, traficantes e criminosos violentos, com penas muito menores, estão sendo protegidos. É uma perversão e uma inversão de valor. O STF não está fazendo justiça, está impondo a sua própria lei, a lei do medo, a sua própria versão distorcida da justiça. O próprio STF criou a sua própria justiça. STF é um monstro da centralização do poder. Não estamos em um estado de direito de acordo com a Constituição nunca. Não estamos vivendo um estado de direito mais, infelizmente. O STF tornou-se um tirano jurídico. O Supremo Tribunal Federal não é mais o guardião da Constituição, como está descrito aqui, como deveria acontecer. É o guardião do caos, da desordem, da arbitrariedade. O STF invadiu os direitos dos cidadãos, assumiu a função de juiz, único, ignorando a separação dos poderes. O que aconteceu com Débora não é um erro isolado, é um ataque direto à liberdade de todos os brasileiros. O STF não tem mais um papel imparcial, ele se tornou o autoritário arbítrio de um sistema jurídico que já é falido. Quem tem o direito de questionar essa aberração? Ninguém. Ninguém tem o direito de questionar essa aberração. O Supremo, ele se tornou acima da lei. O STF ignora isso aqui, ignorou a Constituição, ignorou o direito ao duplo grau de jurisdição e tomou para si um poder absoluto. Eles não podem condenar alguém sem necessidade de provas, sem sequer a chance de um recurso. Ainda assim, acreditam estar cumprindo o seu dever. Eles passarão a decidir tudo, sem discussão, sem justiça, como um regime totalitário, como um poder soberano e imune a qualquer contestação. E quem ousa falar contra essas pessoas é silenciado. O duplo grau de jurisdição, a morte de um precipício ou de um princípio caindo em um precipício constitucional. Duplo grau de jurisdição, matar esse princípio é matar a justiça. A Constituição brasileira, pessoal, ela é clara em garantir que todo cidadão tem direito de
recorrer à segunda instância e garantir que nenhuma decisão seja irreversível sem a devida revisão. Mas o STF, agindo como um poder absoluto, não permite que Débora e outros presos do 8 de janeiro tivessem esse direito. Eles não aplicaram a justiça, mas sim uma sentença arbitrária de repressão, desconsiderando um direito fundamental, o direito de apelação, o direito de apelar, de lutar por um juízo mais justo. Foi violado. Isso foi violado. E isso não é apenas um erro, é uma violação da alma da justiça brasileira. O STF está violando a alma da justiça brasileira. A centralização de poder, o Supremo está se tornando a nova ditadura do Brasil. Já se tornou a nova ditadura do Brasil. O STF está acima da Constituição que está aqui, algo que jamais poderia acontecer. O Supremo não é mais um órgão de equilíbrio, ele é um poder absoluto no Brasil. É um despótico juiz que decide sozinho, sem permitir que o povo, nem as instâncias inferiores, possam questionar sua decisão. O que estamos vendo é uma centralização de poder monstruosa, onde ninguém pode questionar suas ações. Onde está a justiça, meu Deus do céu? Onde está a Constituição? Na minha mão ela está, e eu leio ela, eu sei o que está escrito aqui. O STF tornou para si o direito de decidir quem deve ser preso, quem deve ser liberto e quem deve ser silenciado. É o fim do Estado de Direito. O STF, ao eliminar a possibilidade de recurso para as pessoas, não está apenas violando os direitos da Débora, mas está destruindo o próprio sistema judicial brasileiro. É o fim do Estado de Direito. Quando um tribunal decide sem contestação, sem revisão, ele deixa de ser um juiz e se transforma em um juiz tirano, acima de qualquer lei, acima de qualquer princípio. O Brasil, como um país democrático, não pode permitir que o Supremo se torne uma ditadura jurídica, Isso que aconteceu com a Débora é uma perseguição ao povo, direto ao povo, e não importa se é branco, preto, amarelo, negro, azul, gordo, esquerda, direita, centro, não. O STF está atacando a democracia, dizendo que está defendendo. E o pior de tudo, pessoal, que eu fico triste, é de ver advogados, é de ver pessoas que têm uma instrução muito maior que a minha. Eu apenas leio a Constituição. Eu apenas sei o que está escrito aqui. Eu apenas, quando eu vejo algum tipo de aberração, eu vou à Constituição e busco aqui a informação. Está aqui nela, na Constituição. Todo brasileiro deveria ler a Constituição, assim como todo cristão deveria ler a Bíblia e entendê-la e buscá-la e buscar compreender, porque o que está escrito aqui é o que está escrito aqui. A guerra do STF é contra o povo. O STF quer calar o povo. O que está acontecendo com a Débora é um recado. Isso não é apenas um julgamento, é uma guerra política, é uma guerra contra o povo brasileiro. O STF, ao agir dessa forma, está dizendo que nenhum de nós está seguro. Se eles podem fazer isso com Débora, eles podem fazer isso com qualquer um. O STF não é mais o defensor da democracia, ele é um destruidor da liberdade, um inimigo da Constituição. O STF brasileiro se tornou inimigo da Constituição.
O STF não está acima de ninguém, pessoal. Esse tribunal que se diz guardião da Constituição precisa ser lembrado imediatamente. A Constituição não foi escrita para proteger a elite. Não, foi escrita para proteger quem está no poder. Foi escrita para garantir os direitos de cada cidadão e para que ninguém, nem o STF, esteja acima da lei. Foi para isso que foi escrita a Constituição, para ter uma regulamentação. É triste o que estamos vendo, é triste o que estamos assistindo. A luta pela justiça. É hora de parar de sermos silenciados. Devemos parar de aceitar isso em silêncio. O que está em jogo não é apenas a vida de Débora. O que está em jogo é a nossa liberdade, a liberdade do povo brasileiro. A nossa justiça, a nossa dignidade como brasileiro. O STF não pode ser permitido a continuar esse ciclo de abuso. O povo brasileiro tem direito de exigir uma justiça justa, um STF que respeite a Constituição e um sistema judicial que trate todos de forma igualitária. Vamos levantar a voz, ou nunca mais seremos ouvidos. Nós, meus amigos, nós, povo brasileiro, não importa sua classe, religião, estamos todos em perigo. Se o STF pode destruir a vida de Débora, ele pode destruir qualquer um de nós. Todos estamos em risco. O Supremo transformou-se em um órgão tirânico. E se não fizermos algo agora, não haverá mais como recuperar o que foi perdido. O STF não é o último bastião da justiça. Ele se tornou o último bastião da opressão. É o que estamos vendo. É o que estamos vendo, meus amigos. É o que estamos vendo. Nunca, de tempos atrás, o STF cumpriu isso aqui, Constituição. O Supremo está matando o Brasil. Se nós não lutarmos agora, nunca mais teremos uma justiça justa. O que aconteceu com Débora é um ato de violência judicial, assim como foi com Clezão, assim como tem outros ainda lá na Papuda com câncer, diga-se de passagem, contra a nossa Constituição. Contra cada um de nós. O STF deve ser responsabilizado e o povo precisa levantar-se contra essa tirania. Se não fizermos isso agora, em pouco tempo não haverá mais justiça, não haverá mais liberdade, não haverá mais Brasil. O Supremo deve ser chamado à responsabilidade. E a razão, eles devem ter razão daquilo que estão fazendo. Ou vamos perder a nossa liberdade de vez se o Supremo não voltar a ser o guardião da Constituição, não um quebrador, não um destruidor da Constituição. Te espero no próximo vídeo. Iremos falar mais ainda sobre esse caso, mais ainda sobre este assunto. É muito triste o que estamos vendo e assistindo no Brasil. A Débora, o único crime que ela cometeu, que foi pega ali, em flagrante, diga-se de passagem, foi 2 jornalistas, eu não me recordo agora o nome do jornal, que fez a investigação e achou aonde Débora morava, e aí então esta investigação jornalística levou a Débora ao Supremo, à prisão. Ou seja, jornalistas fazendo papel de investigação. Foi isso que aconteceu.
Ou seja, é triste. O STF está fazendo isso com a Débora para fazer isso comigo e com você. Não importa se você é esquerda ou direita ou centro, vai chegar em todo mundo se nós não pararmos o STF e fazer com que eles voltem à Constituição. O STF deve voltar a ser um constituinte. Eles têm que estar abaixo da lei. O STF não pode estar acima da lei. Eles têm que estar abaixo. A função, de fato, do STF não é julgar ninguém, não é condenar ninguém. Eles têm que ser o guardião da Constituição. É isso que está escrito aqui. Curta, compartilha e divulgue para mais pessoas. E no próximo vídeo continuarei falando sobre as aberrações do STF. Deus abençoe e até o próximo vídeo.